Daremos início à cerimônia de inauguração do Centro de Dados para Computação em Nuvem, em Recife. O programa Centros de Dados Compartilhados é uma iniciativa dos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, realizada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, e essa iniciativa começou com a doação dos equipamentos pela empresa Huawei, na China, para o Brasil, em 2011, no governo da presidenta da República, Dilma Rousseff. Seu objetivo é implantar a infraestrutura própria de centros de dados compartilhados, visando oferecer serviços de armazenamento, processamento e distribuição de software para as instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Senhoras e senhores, convidamos para a mesa o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o excelentíssimo senhor Clélio Campolina Diniz. O secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, o senhor José Antônio Bertotti. O secretário de Políticas e Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o senhor Vigílio Almeida. O diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o senhor Nelson Simões. O cônsul-geral do Consulado da China em Recife, o senhor Xi Wanqi. O CEO da Huawei no Brasil, o senhor Jason Zhao. O magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, o excelentíssimo senhor Anísio Brasileiro. E a magnífica reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a professora Cláudia Sancio. Senhoras e senhores, para abrir o evento, convidamos a magnífica reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a professora Cláudia Sancio. Ministro, demais presentes, representantes da Huawei, o nosso secretário de Estado, é com imensa satisfação e prazer que o IFPE recebe este importante centro de dados. Como o vídeo apresentou para nós, será uma oportunidade para que possamos continuar democratizando o acesso à pesquisa e atuando com políticas de inovação, no âmbito não apenas, prezado reitor Anísio, do IFPE, mas de todas as nossas co-irmãs e demais instituições de ensino, a exemplo do Senai Pernambuco, também dirigido pelo nosso primeiro reitor, professor Sérgio Gaudêncio. Então, acreditamos que, a partir desse CDC, a nossa pesquisa continuar sendo ampliada a cada ano e chegando com inovação tecnológica às comunidades, visando qualidade de vida e acesso a todas as pessoas. É uma grande conquista para todos os pesquisadores, docentes, servidores desta Casa de Educação e, particularmente, os nossos estudantes, que, a partir desse centro, como vimos, poderemos ampliar todos os grupos de pesquisas, as nossas atuações no âmbito da inovação e também da extensão tecnológica. Somos extremamente gratos por termos sido presenteados, juntamente com o Instituto de Manaus, com este importante centro, que é uma grande conquista para a pesquisa em nossa instituição. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Com a palavra o diretor-geral da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, o senhor Nelson Simões. Bom dia a todos. Saudar o ministro Clélio, professora Cláudia Sancio, em nome deles os dirigentes, alunos, pesquisadores, professores, todos aqui presentes. Saudar também o senhor Jason, que é o nosso parceiro importante nessa iniciativa de dados compartilhados. E, bom, nós vimos todos os usos, todas as importantes aplicações que podemos e queremos e precisamos gerar a partir de uma infraestrutura, de uma ciberinfraestrutura, como fala o Virgílio, no Brasil. Mas talvez o aspecto mais relevante que eu quero rapidamente ressaltar é que nós estamos muito acostumados com a conexão constante e os espaços que diminuíram e, portanto, essa noção do espaço para nós agora ela é aquela visão que se resumiu a um único ponto. Mas essa é uma iniciativa que resgata uma outra dimensão muito importante, que é a do tempo. Nós vivemos, às vezes, ameaçados a não manter no tempo os resultados do nosso conhecimento, da nossa cultura, da nossa produção. Então, organizadamente, pensar no futuro do Brasil, na educação e na pesquisa, em que nós vamos ser capazes nesse novo ambiente que nós estamos imersos, harmonizar, equilibrar espaço e tempo,
para a preservação dos nossos valores, da nossa cultura, para a difusão dele, para a troca e para a recriação, é muito importante. Eu acho que essa é uma iniciativa que resgata uma dimensão fundamental para o desenvolvimento de um país como o Brasil, tão rico no que produz e no que gera, né? Não só para nós, mas para toda a humanidade. Senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, o excelentíssimo senhor Clélio Campolina Diniz. Eu acho que esse ato aqui hoje tem um significado extremamente importante. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a parceria com o Ministério da Educação, com a Huawei, tá certo? E com o Instituto Federal de Pernambuco para a concretização dessa atividade. Como foi dito aqui pelo professor Vigílio, foram decididas, em função da doação da Huawei, instalar esses 2 equipamentos, um em Manaus e outro em Recife, no sentido de trabalhar para a integração contínua do Brasil. Nós temos um país de dimensão territorial muito grande, para não contar a nossa dimensão da Amazônia Azul, que é a nossa plataforma marítima, e, portanto, temos que pensar num projeto de nação que integre e que supere as desigualdades regionais, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, embora esses equipamentos funcionem em rede, é fundamental que eles estejam distribuídos no território nacional, porque tem um significado simbólico, tem também uma capacitação regional, uma mobilização de pessoas, isso faz parte de uma política de integração nacional. Nós estamos aqui em Recife, que historicamente é o centro de referência do Nordeste do Brasil. Essa região está passando por uma profunda transformação nos últimos anos, altamente significativa. Eu fico muito feliz de dizer isso, porque historicamente fui uma pessoa que trabalhou muito em função do combate às desigualdades regionais no Brasil. Hoje, todos os estados nordestinos estão passando por uma transformação significativa. Do Maranhão à Bahia, os 9 estados que compõem a antiga região Nordeste, porque eu estou dizendo que o Nordeste hoje está totalmente integrado na dinâmica brasileira. Eu comentava ali com o professor Amado que aquele Nordeste histórico da criação do Sudene, ele está sendo superado porque ele está totalmente integrado no território nacional. As dinâmicas são extremamente significativas e várias questões são decisivas para isso. Eu diria que o elemento mais importante para a modernização nordestina dos últimos anos é o avanço do sistema universitário, principalmente do sistema público, seja das universidades federais, seja dos institutos federais de educação tecnológica. Isso está trazendo uma transformação profunda. Nós esperamos que o Brasil inteiro, não é só um problema do Nordeste, consiga fazer uma mudança significativa na sua educação básica, porque o sistema educacional ele é a espinha dorsal para um projeto de desenvolvimento que seja cada vez mais inclusivo, socialmente mais justo e mais igualitário para o Brasil no seu conjunto. Então, todos os estados nordestinos estão passando por profundas transformações na sua base educacional, no seu sistema de pesquisa, na base econômica. Pernambuco, em si, é um estado que está passando por uma profunda transformação nos últimos anos. Eu escrevi um livro, a pedido do Banco do Nordeste, há alguns anos, que eu diria que a indústria nordestina, que a indústria pernambucana era diversificada, porém não integrada. Que nós assistimos com o Porto Digital, agora com o Porto de Suape, com o estaleiro, com a refinaria, com a fábrica de automóveis, com os projetos de irrigação, com o canal de transposição do São Francisco, cujo desdobramento ainda será para o futuro, com a futura transnordestina, nós exatamente estamos promovendo uma profunda transformação no cenário econômico desse Estado. Então, acho que isso é extremamente significativo. E, como disse o professor Vigílio, educação, ciência e tecnologia são os instrumentos centrais para um projeto de desenvolvimento, para que o Brasil consiga não só reduzir as suas desigualdades regionais e sociais, mas que consiga também se integrar na ordem global que está passando por uma profunda transformação. Então, eu gostaria de ressaltar aqui uma vez mais o nosso agradecimento ao governo chinês, à Huawei, por essa contribuição. A China é hoje, digamos, o motor do crescimento mundial, se transformou na fábrica do mundo.
é um país que tem muitas similaridades conosco, embora seja culturalmente uma história totalmente diferente da nossa, mas a similaridade geográfica, os processos de transformação social, a integração econômica asseguram que nós temos que trabalhar com muito carinho, com muito cuidado, a nossa contínua integração com a China. Nós estamos, inclusive, nesse momento, no programa Ciência Sem Fronteira, estimulando a ida de estudantes brasileiros para a China. Talvez seja muito difícil aprender mandarim em pouco tempo, mas pelo menos assimila a cultura, vê as outras realidades e assimila também a velocidade da transformação econômica e social por a qual está passando a China. Tá certo? É o papel central disso. Hoje, no carro-chefe das transformações tecnológicas, são as tecnologias da informação. Essa é uma mudança que ocorreu nas últimas décadas e que teve um impacto decisivo em todos os aspectos da vida econômica, social e política. Não tem nenhum campo do avanço econômico, do avanço científico, que não tenha tecnologia da informação por trás. De maneira que a inauguração desse centro aqui, de computação em nuvem, tá certo? Que vai ser uma base robusta de dados, integrado por todo o Brasil, integrado internacionalmente, é uma peça central nesse projeto de desenvolvimento. De maneira que eu estou muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui, não só pela inauguração desse equipamento, como também por assistir e ver as transformações desta região do Brasil, que historicamente era identificada como uma região que havia perdido o passo no desenvolvimento. O Nordeste está passando por uma profunda transformação, por isso que eu disse que aquele Nordeste histórico, na minha cabeça, já não existe mais, porque ele está cada vez mais integrado no Brasil. Mas nós temos que trabalhar cada vez mais para alavancar essa integração e para ampliar as bases econômicas e promover o desenvolvimento social da região. Muito obrigado a todos. Agradecemos o pronunciamento do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, excelentíssimo senhor Clélio Campolina Diniz. Senhoras e senhores, convidamos todos os presentes para o descerramento da fita de inauguração do Data Center, localizado próximo ao ginásio. Após a realização da visita, será servido um coffee break. Agradecemos a presença de todos e tenham todos um excelente dia.